biologia, né? Primeira parte que a gente vai explicar todos os tipos de seres vivos, certo? Vamos começar então com o reino Monera. O reino Monera são as bactérias e as arqueias, tá? Mas em geral são as bactérias que a gente conta. Certo? Eles são do domínio procariota, então eles são procariontes. Elas podem se organizar em colônias, podem ser autótrofas ou heterótrofas. E eles têm importância na saúde pública, porque ele causa as bacterioses, né? Alimentos tipo iogurte, queijo, estética tipo botox, fertilização, bioengenharia, etc. Biotecnologia que fala, né? Aí, ó, é o seguinte, vamos desenhar agora. A gente já desenhou uma parecida lá em cima, tá? Mas vamos desenhar uma de novo. Certo? Pega aqui, copiar. Certo? Ok. Então aqui a gente vai ter, pode na verdade ter três tipos de parede, certo? Primeiro a gente tem a membrana plasmática, né? Que ele contém o hialoplasma. Segundo, a gente vai ter a parede celular, que é aquela mesma que tem nos vegetais, que serve para proteção. E a gente ainda pode, e outra, ó, proteção pode ser até de antibióticos, tá? E ainda a gente pode ter a cápsula, certo? Que também vai dar proteção a antibióticos. Tudo bem? Aí aqui a gente vai ter o material genético, certo? Deixa eu escrever aqui fora. Aqui vai ser geralmente o RNA, beleza? E os ribossomos espalhados. Certo? As paredes celulares são feitas de pepsidoglicanos, tá? Isso não importa muito, mas é um nome que aparece bastante às vezes. Tá, e a gente tem vários formatos. A gente tem os formatos cocos, que parecem bolinhas, certo? Que eles podem se organizar de três formas, de colônias, né? Tem os dicocos, os streptococos e os estafilococos. O estafilococo é o cacho de uva. A gente tem os bacilos, né? Bacilo vem de bastão. A gente tem os espirilos, que tem essa aparência vermiforme.
A gente ainda tem as espiroquetas. É um espirilo todo fodido assim. Tudo bem? Aí, ó. Lembra que eu falei que eles podem ser autótrofos? Eles podem fazer fotossíntese ou até quimiossíntese. Certo? Eles ainda podem... Tá, então eles podem fazer foto ou quimiossíntese. E... ou respiração. Certo? Quanto à reprodução, a gente tem vários tipos. Primeiro, as assexuadas. A gente tem a divisão binária. Pensa, olha o nome. Esse é um bacilo aqui. Ele vai lá e começa a se dividir. Transforma em 2. Certo? Não é difícil de pensar isso. Tudo bem? Então é basicamente divisão celular. 2. Esporulação. Tipo a do tétano. A bactéria vai lá, lança um esporo e se transforma em outra bactéria. Certo? E aí a gente tem as sexuadas. O que são as sexuadas? A troca de material genético. Certo? Troca de... Bom, é a troca de material genético, a criação de novo indivíduo. Um indivíduo não clone. Aqui, você sempre clones, tudo bem? Aqui não. O primeiro é a transformação. Certo? Então, basicamente, é uma bactéria que está andando lá, ele vai lá e pega o DNA de uma bactéria morta. Aí vai lá e se transforma numa bactéria híbrida entre as duas. Certo? Que é uma nova bactéria, já que o DNA é diferente. Tudo bem? Mesmo que toda a estrutura seja a mesma, o DNA é diferente. Então, a bactéria é nova. E a transdução. A transdução é a partir de um bacteriófago. Certo? Que basicamente ele vai lá e injeta o material genético dele aqui, no da bactéria, e acaba se transformando em outra bactéria, né? E a gente ainda tem a conjugação. Que é a única que realmente tem aparência de sexuada. Vai ter duas bactérias que vão lá, se juntam, depois formam outras duas. Ok. E agora a gente tem, por fim, as bacterioses. Certo? Vamos pegar aqui cada uma delas. Tá? É importante você saber todas. A gente tem a hanseníase, que é a famosa lepra, só que você não pode chamar ninguém mais de leproso, infelizmente. E eu vou colocar sempre um asterisco quando tiver vacina, tudo bem? Lesão. Aí eu vou colocar aqui. Ó. As que são transmitidas por saliva. Certo? Então eu vou organizar por transmissão. E aqui eu vou colocar os principais sintomas, já que é um resumo mesmo, né? Então, lesão cutânea e nervosa. Certo? Então, lesão na pele e nos nervos. 2. A gente vai ter a meningite.
que também tem vacina. Certo, a gente vai ter a meningite, que tem vacina, né? E a inflamação nas meninges. O que são os meninges? São um envoltório que protege o cérebro. Tudo bem? 3. A gente vai ter a tuberculose, famosa, que dá problemas pulmonares, obviamente. 4. A gente vai ter a pneumonia, que pode ser um sintoma também, mas pode ser uma bactéria que causa isso. Certo? Tem vários tipos de pneumonia. E, bom, são problemas pulmonares. 5. A gente vai... Ah, não. Agora, a gente vai pegar os que têm transmissão oral. Ou seja, você ingere, tudo bem? Primeiro, a gente tem a cólera, que causa vômito e diarreia. Não se engane, parece que vômito e diarreia não é muita coisa, mas aqui causa desnutrição, principalmente em países subdesenvolvidos, tá? Então mata. E também tem vacina. Tuberculose não tem, meningite tem, tá? Pneumonia não tem. Se tiver errado uma vacina não tem muito problema não, tá? Mas as que principais aqui estão aqui. Tem a desinteria. Eu não vou colocar o nome das coisas não, tá? Das bactérias. Que ela vai causar diarreia. Parece que é muita coisa, mas a maioria a gente já sabe mais ou menos que cada uma é, né? Então não fica difícil. 3. Ah, não. Agora a gente vai ver as ISTs. Certo? 1. A gente tem a sífilis, que vai causar úlceras, máculas e lesões internas. Máculas são tipo bolhas de pus, tá? E úlceras são tipo machucados, assim, vamos dizer. E a gente tem a doença do Guilherme, gonorreia. Que vai causar coceira, né? Que é o prurido. Se você ouvir prurido, é coceira. Ardência. E secreção. Ó. Purulenta. Certo? Purulenta de pus. Aí a gente vai ter os que são transmitidos por animais. A gente tem a leptospirose, isso. Certo? Que vai causar dor muscular, dor de cabeça, principalmente, certo? A gente vai ter a febre maculosa, tá? Ah, verdade, ó. Leptospirose tem vacina em animais, então você vacina o animal. E a febre maculosa tem vacina também, certo? Aqui, ó, deixa eu lembrar também do vetor, tá? Carrapato estrela, que fica geralmente nas capivaras. Aqui vai causar manchas no corpo, que são as máculas. E 3. A peste bubônica, que ninguém conhece, né? Nunca ninguém ouviu falar. Que vai causar
Perdão. Que é pela pulga do rato. E causa caroços, bulbos, né? Que a gente chama. E ainda tem outras. Por exemplo, o tétano, que tem vacina e causa rigidez muscular. Tem o botulismo, que é realmente, o botulismo vem de botox, tá? Que é a rigidez flácida. E aqui a gente encontra em enlatados amassados. Certo? E por fim, a cárie. Todo mundo já teve um trem desse. Vai causar dor de dente. Tudo bem? Acabou a bactéria. Certo? 15 minutos para bactéria. Razoável. Eu vou para vírus agora. Eu devia ter começado com vírus, mas eu não vou voltar lá do zero só por causa disso. Tá? Então vamos lá pro vírus agora. O vírus, ele possui material genético, sofre mutações, e pra caralho, por sinal, e se reproduz. Certo? Isso aqui são os argumentos de quem fala que o vírus é um tipo de vida, mas ele não tem metabolismo, e não tem células. Sendo assim, aqui são os argumentos de quem diz que ele não é um ser vivo. Tudo bem? Como que funciona? A gente vai ter o vírus, que eu vou representar por um pentágono, tá? Então, ó. Genoma. Capsídeo. E tem o envelope ainda. Certo? Então, basicamente, são várias camadas de proteção e aqui a gente tem o genoma. É só isso, o vírus é só isso. Certo? E a gente pode diferenciar os vírus em dois tipos. Os adenovírus, que são os de DNA, e os ribovírus, que são os de RNA. Tudo bem? E aí, dentro desses de RNA, a gente vai ter três tipos. O RNA de fita positiva, que ele já é meio que o RNA mensageiro. Então, tipo assim, na hora que ele vai lá entrar no material genético da célula que vai ser infectada, ele funciona como o RNA mensageiro, porque ele vai lá, pega a informação, depois vai para um ribossomo, escraviza aquele ribossomo para fazer cópias do vírus. Entendeu? Aí tem a de fita negativa. Que não fazem isso. Tudo bem? Aí ele vai precisar ir para um RNA mensageiro, escravizar um RNA mensageiro, que depois vai traduzir para depois ir para a proteína. Tudo bem? Aqui é o exemplo: febre amarela, dengue e SARS-CoV. Aqui exemplo: gripe e raiva. E ainda a gente tem os retrovírus. Isso aqui a gente já ouviu falar muito porque no caso é do HIV, da AIDS. E eles chamam retrovírus porque ele tem uma característica importantíssima que é transcriptase reversa.
E o que acontece? O RNA viral vai se transformar em DNA viral, que depois vai para o RNA mensageiro e depois vira a proteína que é o vírus. Certo? Aqui é a transcriptase reversa. Por que reversa? Porque geralmente a gente transforma, lembra lá da síntese proteica? A gente transforma o DNA em RNA, mas aqui no caso a gente está formando o contrário. Tudo bem? E ainda a gente tem os bacteriófagos. Certo? O que acontece? Ele vai vir aqui na célula, vai injetar o seu DNA, certo? E vai se misturar com o DNA ou RNA, no caso acho que é DNA, sim, da bactéria. Certo? Então aqui, DNA viral. Eu não vou nem escrever isso, que isso aqui é óbvio. Aí, daqui a gente pode ter dois rumos. Certo? A gente vai ter o ciclo lisogênico e o ciclo lítico. Ó, lisogênico não destrói a célula. Ah, mas liso não lembra lise? É, mano, mas o lítico também, entendeu? Então é só você lembrar que é o contrário, tá? Então, ó, não destrói. O que acontece? Na verdade, a célula ali ela vai começar a se multiplicar com esse material genético viral. Certo? Então ele vai lá e começa a se multiplicar. Multiplica, 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 multiplica. Tudo bem? E no caso do ciclo lisogênico, então o vírus destrói a célula. Vai lá, tá o DNA das aqui. Opa. Aí aqui dentro forma um zilhão de desses bacteriófagos, certo? E aí a quebra, a lise, né? E aí, ó, isso aqui, como eu disse, é um ciclo. Então, daqui, ele vai lá, se multiplica, e em um momento ele vai lá pro lítico, certo? Quando acontece a lise, esses bacteriófagos aqui, eles vão lá e infectam outra bactéria. E eu vou explicar aqui rapidinho a anatomia deles, tá? Aqui tem um capsídeo. Não é incomum você achar o nome icosaedro, porque é um icosaedro, é um poliedro de 20 lados. Uma espiral proteica. Aqui tem uma placa basal. E aqui tem fibras de cauda. Não são patas, tá? São caudas.
É. Beleza? Ok, já acabamos o vírus. Agora vamos para o reino protista. O reino petista é o seguinte, ops, esqueci, não é para falar dos burros ainda. Reino protista. O que é reino protista? Então agora já são eucariontes, certo? E aqui estão os maiores produtores de CO2, perdão, de O2. Que é o fitoplâncton. O reino protista é gigante, tá? Vai ter os plânctons, vai ter os fitoplânctons e os zooplânctons, vai ter as algas, tá? Vai ter os protozoários. Tá? Então tem bastante coisa aqui. Eles são meio que o iniciozão da vida assim, de cada um. Você pode ver que cada parte vai virar alguma coisa. O fitoplâncton e o zooplâncton vão se desenvolver. O zooplâncton em protozoários, que vão depois virar os animais, pá. E o fitoplâncton vai se desenvolver em algas, que vai depois se desenvolver para as plantas. A gente vai ver isso. Certo? É bem da hora isso daí. Né? O fitoplâncton vai virar as plantas e fungos. Então, ó, eles podem ser uni ou pluricelulares. Ou multicelulares, né? E sempre avasculares, tá? Quando são pluricelulares. Ou seja, não tem a distribuição de nutrientes, é sempre célula a célula. Eles não têm um sistema circulatório como o nosso, certo? O sistema vascular vai distribuir os nutrientes, os íons, etc. pelo corpo assim, artificialmente, tá? É só difusão célula a célula. Então tal célula tem maior concentração e tal célula tem menor concentração. Então a que tem maior concentração dá um pouco para quem tem menor concentração, entendeu? Ok. A parte mais importante aqui do protista são as algas, certo? Mas a gente vai ter o fitoplâncton, a gente vai ter o zooplâncton e vai ter os protozoários. Só que eles já não são tão importantes. O que realmente importa são as algas. Tá? Deixa eu, na verdade... vou mostrar um pouquinho de protozoários, tá? Fazer bem rapidão mesmo. Os protozoários. A gente vai ter tipos, ou no caso seriam uns filos, né? Anyway. A gente tem os mastigóforos, ou flagelados. Que é o flagelo. E aqui tem o núcleo, tá? Tem umas organelas ali. E já são as organelas eucariontes, tá? Então vai variar bastante ali, mas são aquelas bem complexas que a gente já mostrou lá. Obviamente não vai ter todas, tá? Aqui a gente vai ter os tripanossomos. Certo? Não, perdão, ignora. Aqui o exemplo, tá? São os tripanossomos. Por exemplo, o Trypanosoma cruzi, que causa a doença de Chagas. A leishmania, que causa a leishmaniose. E a triconinfa. Certo? O Trypanosoma cruzi causa a doença de Chagas, que vai inflata o coração. A leishmaniose. E aí tem a triconinfa, que ele vive no intestino dos cupins, baratas. E ele é um bicho que vai vai conseguir digerir a celulose e transformar em glicose para esses insetos, certo? Mas ele não é tão importante assim. Aqui vai ter dois, os ciliados,
Adivinha? Ah, verdade, ó. Ainda tem a Giardia, tá? A Giardia vai gerar a giardíase, certo? A Giardia tem esse formato aqui, ó. Ele tem um núcleo aqui, giardíase, que você contamina ali por água contaminada, etc. E deixa eu ver quais são os sintomas. Diarreia. Principalmente, tá? Então são gastrointestinais. Aí finalmente a gente tem os ciliados agora. A Giardia adora cair em vestibular, tá? Os ciliados, eles basicamente vão ter um vacúolo contrátil, que é importante. Certo? Ou pulsátil, que ele tem uma função osmorreguladora. Tá? Então, basicamente, ele vai jogar água fora dali se estiver com excesso e vai absorver a água do ambiente se estiver faltando água ali dentro. Tudo bem? E ele, adivinha, tem cílios. Exemplo, paramécio. Paramécio não causa doença, tá? Ele é de vida livre. Então, foda-se. E a gente tem os cicordinas ou risópodos. Que são as ameba, por exemplo. Tá? E ainda a ameba, ela pode ser ou de vida livre, ou a amebíase pode causar. Que acaba com o seu sistema, no caso de diarreia, por exemplo, que vai ser, no caso, problemas no sistema gastrointestinal. Ainda tem a ameba comedora de cérebro, tá? Que ela foge com o teu cérebro. Então, aparece até numa série chamada Dr. House, é uma da hora o episódio. São dois, na verdade. Muito louco, mano. E a gente tem os esporozoários ou apicomplexos. Certo? Eles não possuem estrutura locomotora. E então eles são parasitas. Exemplo: plasmódio e plasmódio. Causa malária, certo? Que é transmitida pelo Culex. Certos sintomas: calafrios e febre. E é transmitida pelo vetor, que é o mosquito Anopheles. Anopheles. Certo? Aí a gente tem aqui agora as algas. Ainda no reino protista. Certo? Então, ó, as algas, a gente tem a euglenofita. A euglenofita, elas são unicelulares.
Elas são de água doce, geralmente. Não, isso aqui não importa. E elas não têm parede celular. Certo? E eles podem ser ou autótrofos, se tiver luz, ou heterótrofos. Certo? Egolenofita são os verdes, tá? E o formato dele é assim, tem um flagelo. E aqui ele vai ter o vacúolo contrátil também. A gente vai ter os dinoflagelados. É muito simples, é só se pensar. Diflagelado, então tem dois flagelos, certo? Esses são os dinoflagelados. Eles são sempre unicelulares, certo? Eles são os constituintes do plâncton principais, tanto o fitoplâncton quanto o zooplâncton. E quando tem, isso aqui é importante porque quando tem muitos nutrientes, a poluição causa isso, a gente consegue ver a maré vermelha. Aqui é um fenômeno muito doido aí. Que destrói peixes e corais. Ah, não tem para. Então eles têm as bioluminescências também nas ondas. Eles são responsáveis por isso. A gente tem as diatomáceas, que também são unicelulares. Certo? Tem uma parede celular dupla. Tipo de encaixe. E assim, ó. Não importa muito não. 4. As crisófitas. Crisófitas são as douradas, tá? Que elas constituem o fitoplâncton. São unicelulares. Formam colônias. E tem flagelos, certo? A gente tem ainda as faeofitas. São as pardas, tá? São marinhas. Tá? São multicelulares. Algumas delas têm bolsas de ar. Certo? Agora elas já são tipo plantinhas assim, sabe? O resto eram tipo. Tipo bactérias, sabe? Agora elas já são parecendo plantinhas assim. Elas podem ter bolsas de ar para flutuação. 6. Tem as rodofitas, que são as vermelhas, certo? Que a maioria é multicelular. Elas são marinhas geralmente, tá? E elas têm carbonato de cálcio na sua constituição. É o que dá a cor vermelha, certo? Por fim, as mais importantes de todas, as clorofitas.
que são as verdes. Elas podem ser multi ou unicelulares. Tá? Elas geralmente ficam mais na água doce e elas fazem um mutualismo com os líquens. Perdão, com os fungos formando os líquens, certo? Aí tem a reprodução, tá? Que pode ser por repartição do talo. Por divisão binária. Aqui, ó, assexuada, tá? Por zoosporia, ou seja, esporos. E ainda tem as sexuadas. Certo? Basicamente vai acontecer uma fusão. Então, é o ciclo haplobionte ou a conjugação, tá? Basicamente vai ter aqui os dois talos, né? Eles vão lá, vão fazer essa ponte assim, e aí eles fecham um zigoto aqui. Eles fazem tipo sexo entre plantas. O que posso fazer entendeu? por você? É bem interessante. Engraçado que ela falou, o que eu posso fazer com você? Eu falei, sexo entre plantas. Tá. E ainda tem a alternância de gerações. Ah, deixa eu fazer uma coisa aqui, ó. Aqui, ó, é N, N, aqui é 2N. Adulto, adulto, gameta, esporo. Aqui é adulto N, aqui é adulto 2N. Certo? Ok, vamos pro reino fungi. Certo? E reino fungi, maneira... Aí vai faltar só o metazoa e o metafita. Certo? Tem que terminar tudo hoje. Que calor, velho. Você é doido. Talvez o metafita eu precise falar mais à noite. Na real, vou ter que deixar a metafita para outro dia, porque ela só passou um quarto da matéria. Tá? Então, vou deixar para um outro vídeo aí. Agora, o metazoa dá para passar inteiro. Reinofungi são os fungos. São uni ou multicelulares. São eucariontes. Heterótrofos. Certo? E aqui é por absorção. Eles podem tanto ser sapróbios, são fixos, ou parasitas. Certo? Eles podem, importância, leveduras, tem a orelha de pau, penicilina, mofo. Eles vivem em locais úmidos. Certo? E são aeróbios ou anaeróbios.
anaeróbios se não tiver O2. Então, se não tiver O2, eles vão se tornar anaeróbios fazendo fermentação, tá? Aí aqui a gente vai ter a representação deles, certo? Aqui a gente vai ter o corpo de frutificação. E aqui a gente vai ter o micélio, tá? Então, aqui eles fazem digestão extracorpórea. E eles fazem reprodução sexuada. Tá? Que é por germinação. Então, ó, tem a fragmentação. Então, um pedacinho que vai lá, caiu, transforma em um outro cogumelo. Tudo bem? A gente vai ter o brotamento. Não, na verdade é assim, tipo... Brotamento é tipo... Ah, tinha um assim. Aí... cai um pedaço assim, brota do lado. Sabe o que é? A fragmentação é para unicelulares. E aqui é para pluricelulares. E por fim a gente tem a esporulação. São por esporos. Então ele vai lá libera esporos que vão pelo ar. E forma um outro. Beleza? Quais são os filos? A gente tem o Chytriticomídeo. Nossa. Ó, vou te falar uma coisa, cara. Eu nunca vi cair filo de coisa, tá? De fungo. Mas, ó, o que tem importância aqui, ó? Fungos mais algas. Ou fungos mais cianobactérias. Esses líquens, eles têm corantes, certo? Servem para corantes, pá. Eles são pioneiros na sucessão ecológica. Lembra da sucessão ecológica? E eles são bioindicadores. Porque se tiver morrendo pra caralho assim... Ah, aqui, perdão, é assexual e tem assexual depois. Eu explico, tá? Eu esqueci de colocar. Então, tipo assim, se tiver com muita poluição, os líquens vão morrendo, certo? Então, por isso que os líquens são bioindicadores. Então, se tiver líquen, é porque tem pouco poluente atmosférico. Agora, se sumir os líquens, tá foda a poluição. E acontece direto. Isso aparece muito em vestibular, tá? Aqui também tem a reprodução sexuada, tá? Que tem os esporos sexuais. E tem a meiose cigótica.
Basicamente nessas duas formas aqui você precisa ter gametas do masculinos e femininos, entendeu? Agora vamos lá pro metazoa. E depois dos animais eu vou lá. Na verdade, vamos começar com a evolução dos vertebrados, tá? A gente vai tipo ir e depois a gente volta. Isso porque a gente também não aprendeu por completo os. Ah não, calma aí, eu vou fazer primeiro uma coisa. Metazoa ou animalia, tá? Eu vou fazer aqui um bagulhete para explicar como funciona, qual é que é do bagulho. Certo? Então a gente vai ter aqui, ó, nessa ordem, poríferos, quinidários, plateumintes, nemateumintes, anelídeos, moluscos, artrópodes. Aqui são os equinodermos e aqui são os cordados. Cordata. Certo? Faz um desses aqui no teu caderno. Confia em mim. Certo? Você vai completando lá nas aulas da Valéria. Caso você veja isso aqui depois, você me pede aí o completo, tá? Que o meu ainda não está completo porque eu não tenho todas as informações. Então, ó. Aqui começa. Todos desses aqui vão ter simetria radial. Os poríferos, por exemplo, vão ter. E os poríferos não têm nem tecido e sem cavidade digestiva. Beleza? Como são os poríferos? Os poríferos são basicamente uns bagulhetes assim, ó. Tudo bem? Aqui no meio passa água. Então eles vivem de filtração da água, certo? Eles têm espículas, que são o seu esqueleto. Beleza? E eles não têm tecido, não tem nada. Ah, mais uma coisa, ó. Eles têm os coanócitos, tá? Ó, aqui em cima, essa cavidade a gente chama de ósculo. Eles vão ter os coanócitos. Importante, tá? E esse aqui é a coisa mais importante dos poríferos, que eles capturam o alimento. Beleza? E ainda vai ter os pinacócitos. Tem função estrutural. Certo?
Aí, a gente vai ter ali os... A partir de agora são interusuários, tá? Deixa eu voltar para cá. Agora, eu vou escrever assim de lado, beleza? A partir de agora vai ter o sistema digestório completo. Vai ter... eles vão ser diblásticos. Então vão ter tecido verdadeiro, certo? Vão ter uma cavidade digestória. E ainda, eles vão ter um sistema nervoso difuso. Certo? Aí, ó, vai ter os quinidários ou selenterados, tá? O que vão ser esses quinidários aí? Os quinidários, eles vão ser, por exemplo, água-viva, certo? Ou então pólipos. Aqui no caso é a medusa, tá? Água-viva. Aqui tem a cavidade digestória. Aqui vai ter a boca. Aqui vai ter tentáculos. E aqui, nesses tentáculos, vão ter vários quinidoblastos. Certo? Vão ser células que tem meio que um chicote dentro. Que é para captura de alimento. É isso aqui que vai liberar aquelas toxinas que vai foder a pele toda, tem que fazer xixi em cima. Vai liberar um ácido no teu... Por exemplo, então, ó. E tem que liberar dos quinidoblastos. Beleza? Aí, depois dele, certo? A gente vai ter o sistema digestório ganglionar. Então vão ter gânglios. Por exemplo, o cérebro é um grande gânglio. O que é um gânglio? É basicamente uma concentração grande de neurônios. Tudo bem? E todos agora vão ser triblásticos. Verdade, ó. Diblástico. Só tem mesoderme e ectoderme. Triblásticos, mesoderme, ectoderme e endoderme. Lembra lá na embriologia? Então, é isso aí. Tudo bem? E ainda aqui vai ter o sistema excretor já. Beleza? Agora vamos para os platelmintes. Os platelmintes, eles são os únicos acelomados daqui, certo? Eles vão ser bilatérios, assim como todos os outros a partir daqui. E eles vão ser protostomados. Tá, aqui que são os platelmintes. Mint significa verme. Plátel é achatado, lembra de prato. Esse aqui é o último que eu posso passar porque eu não aprendi o resto, tá? Ela parou aqui. Não dá pra ir pro nematomintes sim, tá? Os platelmintes. Então eles são basicamente vermes achatados, tá? E a gente tem dois exemplos, que é a tênia. Pode ser ou assim.
A tênia merece uma atençãozinha maior, tá? Ou pode ser assim também, ó. Tá? São duas espécies de tênia. E aí, ó. Aqui em cima vão ter ganchos. Basicamente é o seguinte, a tênia vai causar teníase, certo? Deixa eu colocar o ciclo dela. Então você vai estar aqui de boa. Imagina uma pessoa infectada. É o hospedeiro definitivo. Certo? Aí vai lá. E pelas fezes, que vai pra água, não sei o que, depois vai pros animais. Vaca e porco. Que vão ser os hospedeiros intermediários. Certo? Então o que vai acontecer? Ele vai entrar dentro do músculo. Ali do animal, formando o cisticerco. Certo? E aí a gente vai lá e ingere, a teníase gera, certo? Se acabar que essas águas infectadas vão para uma pessoa, essa pessoa vai se tornar o hospedeiro intermediário. Certo? Que aí vai acontecer a cisticercose. Tudo bem? Não importa muito a questão da anatomia demais, assim, não. O que importa é que tem ganchos ventosos, certo? E eles se prendem no intestino delgado. Podem ter até uns 7 metros. Alô? Oi. É? Mosquito, ensina ele a ligar em moto? Ó, você já virou a chave? Não, ela tá travada. Destrava. Agora aperta o freio. Aí, já Aí. ligou. Nossa, foi só se ligar. Tá vendo? É a presença. Falou. O Lucas e a Narco dando um rolê com a motinha da minha mãe. Ok. A gente tem os nematelmi. Ah, perdão, esquece. Tem também, ó, o esquistossoma, que dá a esquistossomose. Então eles vão ter uns... que é? Vamos ver como que é o sistema aqui deles, certo? Como que vai funcionar. Basicamente, lá na água, lá no fundo vai ter um caramujo. Esse caramujo aqui vai ser o é o Biofalaria. Eu já vi perguntar sobre o nome dele. Ou o Plamorbidio. Beleza? Aí, o que vai acontecer? Vão ter umas larvas ciliadas, que a gente chama de miracídios. Que vão se desenvolver dentro desse caramujo, que vai ser o hospedeiro intermediário. Beleza? Aí se desenvolvendo, eles vão lá, vão virar esses bichinhos assim que tem nadadeirinhas assim. Vão ser as larvas cercárias, certo? Que eles vão nadar até seu pé, certo? Aí causa uma coceira. Até por isso que chamam rio de coceira. Até aquele slogan, se nadou e coçou é porque pegou. Aí vai lá, ele vai entrar, vai penetrar na tua pele, vai pro seu sangue, certo? Vai pro fígado,
vai para o intestino, onde cresce e se reproduz. Aqui, ele vai estar assim, ó. Vai estar a fêmea. Não, perdão, aqui vai estar o macho. E aqui vai estar a fêmea. Um dentro do outro. Eles ficam em constante fecundação. Tudo bem? Aí, lá com as fezes do humano, vai para a água, se transforma nessas larvas ciliadas, os miracídios. Tudo bem? Ela não chegou a terminar nem Mateumintes, tá? Então não adianta eu passar porque ela não deu, velho. Daqui pra frente não adianta eu passar, não. Aí só vai faltar a parte aqui dos vertebrados, certo? Que é os chordata aqui, ó. Uma evolução aqui dentro dessa linha aqui dos chordata. Tudo bem? E vai faltar só que agora tem evangelho. Então já eu volto aí. Voltei. Vamos ver a evolução dos vertebrados aqui. Graças a Deus a última parte, né? Então aqui a gente vai ter os peixes, anfíbios. Ai, nossa, eu não coloquei todos. Pode ver que eu tô de saco cheio já. Anfíbios, répteis, aves, mamíferos. Antes dos peixes ainda tem os urocordados e os protocordados. Certo? Aí vamos ver a evolução aqui. Certo? Começa ali nos peixes, depois anfíbios, répteis e aves, tá? Peixes. Começa nos cordados invertebrados. Que são os agnatos. Certo? Aqui tem os placodermos e os ciclóstomos atuais. E esses daqui são peixes sem mandíbula. Que são os agnatos, certo? Os placodermos, por exemplo, a gente tem a lampreia e a feiticeira. Só que aqueles peixes têm aquela boca parada assim, ficou... Entendeu? Esses são os ciclóstomos atuais. Aí... Vou colocar aqui. Aí depois desses ciclóstomos atuais, a gente tem os... Aqui são os agnatos, né? Os gnatostomados. Gnato significa mandíbula. Agnato significa... Perdão. Agnato, não, mandíbula. Certo? Aqui gnatostomados que tem mandíbula. Aí a gente vai ter os peixes cartilaginosos. Por exemplo, tubarão, te amo, raia, etc. E a gente vai ter os peixes ósseos, que são todos os outros, certo? Dos peixes ósseos a gente tem uma subdivisão aqui. A gente vai ter a nadadeira lombada, é lobada, e a nadadeira raiada.
A nadadeira lobada é assim, ó. Uma gota d'água. Eles andam no fundo do mar. E esse daqui eles fazem respiração pulmonar. Falou, nossa, mas essa raiada aqui, ó, que é assim, deve ser muito melhor, né? Cara, é e não é. Porque essa daqui foi a precursora dos anfíbios, certo? Porque elas que começam a ter patas, etc. Essa daqui já são, por exemplo, o pacu. Aqui é o exemplo, tem o selacanto que a gente chama. Aqui são, a maioria dos peixes são assim, tá? E a gente ainda tem a pirraboia, que é um peixe pulmonado, entre aspas. Por quê? Os peixes, dentro deles, eles têm uma bexiga natatória. E nessa bexiga natatória, basicamente é uma bolsa de ar que pode encher de ar ou encher de água, dependendo se ele quer subir ou descer na água. Só que os peixes começaram a usar isso daí para respiração também, certo? Foi o que se tornou precursor dos anfíbios, tudo bem? E aí dos peixes a gente tem os anfíbios. Aí as nadadeiras se transformaram em patas. E o pulmão... E agora eles têm pulmão simples. E respiração cutânea. Lembrando que a respiração aqui era branquial, tá? Era por brânquias. Agora é cutânea. Ele vai ter duas vidas, certo? Na verdade, ó, ele vai ter uma pele fina. É o fino e oleosa. E ele vai ter um ovo sem casca. Esse aqui cai bastante do ovo, tá? Sem casca e com pouco vitelo. Aí vai ter duas fases. Ou duas vidas, né? Que aí a gente vai ter a fase larval, que é o girino. E a gente vai ter a fase adulta. Aqui a gente vai ter a locomoção por nadadeiras. E aqui a locomoção já vai ser por patas. Pernas, né? O nome científico real é pernas, tá? Não é patas. Esse aqui vai ficar no ambiente aquático. Aqui, terrestre. Aqui, respiração branquial. Aqui é basicamente um peixe, tá? Quando é a fase larval. E aqui vai ter uma respiração pulmonar. E cutânea. Eles são os únicos que fazem respiração cutânea, tá? Aí, dos anfíbios vem os répteis. Eles aqui adoram cair. Tá? Então, por quê? Eles conquistaram definitivamente o ambiente terrestre. Só você pensar, por exemplo, quem que foi o primeiro a conquistar o ambiente terrestre? Os dinossauros. Obviamente, muito depois das árvores. E eles não... Isso porque eles não dependem da água para a reprodução. Eles têm fecundação. Ah, e mais uma coisa, ó. Eles liberam excreta, ácido úrico. Olha só, eu vou fazer um adendo aqui sobre questão de excretas, tá? Tem o ácido úrico, a ureia, perdão, a urina e a ureia. O ácido úrico é pouco tóxico, então ele precisa de pouca água para ser liberado, só que muita energia para ser transformado.
Aqui ele é meio tóxico, um pouco, mais ou menos de água e mais ou menos de energia. É o médio, que é o que a gente libera, tá? E a ureia, ele é muito tóxico. Se ele é muito tóxico, ele precisa de muita água para ser liberado. Só que ele quase não precisa de energia nenhuma para ser transformado nele. Porque assim, o corpo ele vai lá e a excreção dele vem em ureia, certo? Aí você vai precisar transformar em urina e depois em ácido úrico, se você quiser fazer isso. Por isso que gasta energia, entendeu? Só que, já que é muito tóxico, você precisa de muita água. Então aqui, por exemplo, peixes. Aqui, por exemplo, nós. E aqui, por exemplo, os répteis. Tá? O ácido úrico sai em cristais, tá bom? E tem pele dura, impermeável. E tem ovos duros, de casca dura. E com muito vitelo. Além de ter os anexos alantoide, córeo, saco vitelínico, que a gente já viu isso aqui tudo, tá? E os líquidos amnióticos, tá? Aqui no caso é o âmnio. E aí a gente vai ter 3 grupos, tá? Vai ter os quelônios, que vão ser as tartarugas, jabutis e cágados, certo? Vai ter os crocodilianos, por exemplo, o jacaré, o crocodilo, o alligator, o gavial. E ainda vai ter os escamados, por exemplo, a cobra, tio, lagarto. E sim, o lagarto não é crocodiliano. Dinossauro. E etc. Certo? Aí, daqui, dos crocodilianos, vão vir as aves. Certo? E as aves, elas vão ter pernas. Perdão, penas. Que pernas, porra? Penas. Nossa, não entendi minha própria letra. Que é uma proteção para o corpo. E isolante térmico. Certo? Vai ter um coração tetracavitário. Assim como o... Deixa eu só ver se os répteis realmente tem. Répteis, tipo de coração. Não. Os répteis têm tricavitário. Eles são os primeiros a ter tetracavitário. Certo? Antes era 3. São endotérmicos. Ou que a gente pode chamar também de homeotérmicos. Então, diferente dos répteis, dos anfíbios, etc., eles produzem o próprio calor. Eles mantêm uma temperatura constante. Certo? Eles têm as glândulas uropigianas, que são importantes. Que são basicamente, essas glândulas elas basicamente liberam óleo. Você pode ver, por exemplo, quando uma ave está se coçando. Ela está basicamente ativando uma glândula uropigiana, que está pegando o óleo e está jogando para o seu próprio corpo. Tudo bem? E... aí a gente vai ter dois grupos.
as voadoras, que vão ter ossos pneumáticos, ou seja, ocos. Vão ter carema, que é um osso carena, que é um osso pontudo perto do peito. Para quem gosta de moto, é só se lembrar de carenagem. É a mesma ideia, porque é para aerodinâmica, tá? E eles ainda vão ter pulmão com sacos aéreos. Será que tem muito ar vindo ali, então eles não precisam de um pulmão tão foda, entendeu? Então eles têm sacos aéreos. Aí tem os não voadores. Tá? Aqui não tem nada de especial, que é a ema, o pinguim e o avestruz. Aí a galinha é considerada voadora, certo? Mesmo que ele só der aquele voozinho de bosta, ainda é voador. E bom, é isso daqui que eu sei até agora, tá? Aprendendo o resto, eu vou fazer um outro vídeo de biologia, assim como eu vou fazer de química, de física, de matemática, tá? Não acabou nenhuma das matérias, tá? Foi só a gramática que acabou, realmente. Então, bom, mas assim, pra fazer uma primeira fase daqui é mais que suficiente, beleza? Você já consegue passar numa primeira fase de qualquer coisa, menos de medicina com tudo que eu passei aqui. E é só isso daí, tá, gente? É isso, eu vou lá me arrumar pra ir pra academia. Cansei, tá? Dormi 2 horas total hoje. Qualquer lugar que eu sento eu tô caindo de sono, mas vale a pena, né, gente? Tem que se esforçar bastante porque... Imagina, tá? Eu tô falando isso aqui porque às vezes eu fico irritado até, porque eu vejo que muitas vezes vocês não se esforçam tanto assim, cara. Tipo, vocês têm lá o dia livre, mas vocês acabam ficando no celular, etc. Eu sei que é difícil de sair, tá? Porque eu já fui viciado nessas celular até coisas piores, né? Vocês sabem o que eu tô falando. Mas eu falo porque assim, às vezes vocês têm lá 5 horas no dia, você usa 5 horas inventando desculpa pra não estudar. Fala, tô com dor de cabeça hoje, nossa, como eu tô cansado, esse dorme a tarde inteira. Aí você vai lá ver filme, fala, vou ficar com minha família. Para de inventar desculpa, cara. E começa a estudar. Porque imagina, se você não passar no vestibular, você vai usar de desculpa o quê? Uma dor de cabeça? Não, eu passei no vestibular porque no dia 23 de agosto eu tava com dor de cabeça. Sério isso, cara? Então vai, repensa bem aí, bora estudar de verdade, bora focar. Porque você tem um objetivo pra concluir. E lembra, você tem um objetivo pra cumprir, não pessoas pra impressionar. É isso. Vitor Hugo, motivação. Desligando.